O contato das crianças com celulares, computadores, aplicativos e novas tecnologias acontecem cada vez mais cedo. Até que ponto isso pode ser bom para elas? Chegou a hora da nossa pausa gostosa do café. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicóloga Solange Guastaferro, que já está aqui no estúdio do Balanço Geral Alagoas. Doutora Solange, um prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem, né? Que assunto importante que a gente vai falar hoje, né? E atual, né, doutora Solange? Porque cada vez mais eu acho que a tecnologia faz parte da criançada desde cedo, é difícil de tirar, e as plataformas estão aí disponíveis, à palma da mão. E cada vez mais elas se adaptam, têm acesso. E aí eu fiz essa pergunta no começo, até que ponto isso pode ser benéfico? Como é que a gente lida com uma situação como essa? Então, mesmo esses aplicativos que são destinados às crianças, tem que ter uma supervisão dos pais, né? Assim, não dá para a gente deixar as crianças sem supervisão e sem olhar o que elas estão consumindo, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos onde mostrou que esses aplicativos trazem vídeos que são nocivos às crianças, que são vulneráveis a qualquer as informações. Então, vídeos sobre armas, sobre drogas, vídeos violentos estão dentro dos aplicativos destinados à criança. Então, os pais têm que ter supervisão sobre isso. Não dá para deixar à vontade, né, sem ter uma supervisão. Existem aplicativos para bloquear algumas coisas, os pais precisam ver de que forma eles podem contribuir para que as crianças não tenham acesso a isso, né? Existem formas de você bloquear essas coisas e assim, sempre pegar, né, o que a criança está usando, tablet, celular, o que a criança está consumindo, o que a criança está vendo, né? E ter essa supervisão é muito importante, não dá para deixar mais assim solto, né? O caminho então não é assim, proibir de utilizar, né? O caminho seria estar perto, estar observando, estar orientando, porque realmente como a senhora pontuou, hoje a gente tem diversos tipos de assuntos e se não tivesse controle, muitas vezes um assunto que para a idade daquela criança, para ela estar vendo sem a supervisão, sem a orientação correta, ela pode entender de outra forma, né? Exato. A gente entende que na pandemia isso foi necessário, né? Os pais estavam trabalhando em casa, talvez aquilo fosse... Mas está na hora de a gente voltar um pouquinho. As crianças estão ficando muito ansiosas, o que a gente recebe no consultório é isso, né? E a ansiedade vem desse uso da tecnologia excessivo. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda de 0 a 5 anos, de 2 a 5 anos, apenas 1 hora nas telas. De 5 a 6 anos, apenas 2 horas. De 6 anos a 11 anos, 2 horas, né? Falei. E a partir daí 3 horas por dia, né? Então assim, a gente sabe que isso não acontece, né? Uma criança hoje consome muito mais, porque quando a gente fala em telas, a gente está falando celular, tablet, televisão, né? Então a gente precisa prestar atenção quanto a criança está consumindo, quanto tempo ela está ficando nesses... E aí oferecer outras coisas, né? Outro tipo de jogo, outro tipo de interação, né? Outro tipo de diversão. E supervisão constante, porque a criança, até se tornar assim, um adolescente, mas ela não sabe, ela é vulnerável, ela pode estar consumindo coisas que não são para a idade dela, né? Perfeito. Fica esse alerta e esse recado extremamente importante para os pais que nos acompanham. E eu quero lhe agradecer mais uma vez, doutora Solange, pela participação e por um tema tão relevante que a gente discute aqui no Balanço. Uma ótima quinta. Eu que agradeço, Bruno. Ó, eu ia chamar Tiago, tá vendo? É normal. Uma ótima quinta-feira para vocês, que tudo corra bem com as pessoas nesse temporal aí, nessa chuva, né? Que tudo se acomode. E uma ótima fim de semana para todos.